palavra que nós vamos estar lendo essa noite, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo de número 35 até o versículo de número 41. Marcos 4, 35 ao 41. Amém? Eu estou lendo aqui na Almeida Corrigida, acho que é isso, Corrigida e Fiel. A epígrafe do texto diz: a tempestade se submete a Jesus. Todos acharam? Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa do barco, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E seguiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, irmãos? Eu estava pensando como que eu ia fazer uma introdução, Maurício, para entrar nessa mensagem. Sabe, você fica pensando, né? Nossa, como que eu monto uma introdução? Porque a introdução é difícil entrar, né? E a Esther, ela falou a respeito de amor, e Deus falou comigo ali que o jeito de Deus falar conosco, quando Ele quer falar que nos ama, é diferente, Judas. Por que é diferente? Você vai entender. Quando você foi pedir a Tuti, sabe, namoro, você começou lá a namorar, foi falar para ela que amava, você não levou ela para jantar, essas coisas, não tem essas coisas? Você leva no shopping para passear, vai na churrascaria, né, faz aquela média. Por quê? Você prepara um ambiente agradável, Maurício. Sabe? Vamos ali comer um lanche, né? Vamos sair e tal. O Digão já falou para Samara: Samara, vamos ali que eu vou fazer uma serenata para você. Levou o violão. Isso. Mas Deus é diferente. Porque quando Deus ele quer se revelar a nós, Ele quer revelar o amor dele por nós, a gente sabe que Ele já foi na cruz. Mas Ele nos leva para lugar que a gente não quer ir. Às vezes Ele nos leva para o deserto, para mostrar que Ele te ama, Ele te leva para o deserto. Às vezes, para mostrar que Ele nos ama, Ele leva a gente para a tempestade. A gente, às vezes, para mostrar que Ele nos ama, Ele, sabe, nos leva para a cova dos leões. Só que o mais importante de tudo é que Ele vai junto. Independente do lugar que Ele leva a gente, Ele está conosco. E isso é interessante. Jesus fala para os discípulos: ó, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. E o texto diz que tinha o barco que Jesus estava e tinha outros barquinhos. Só que sempre quando Jesus nos leva para algum lugar, a gente sabe mais ou menos, ou tem por base, o desfecho da história. Não entendi. Nós lemos o texto, certo? Nós vimos que chegou a tempestade, Jesus estava dormindo, Jesus acalmou o vento, Jesus fala com ele sobre a fé, e segue uma grande bonança, e a viagem continua. E os barquinhos que só fala que tinha os barquinhos lá? Jesus não estava no barco, Elton. Sabe qual foi a história, o fim da história deles?
A gente não sabe. Só que o barco que Jesus estava, a gente sabe a história. Ele chegou do outro lado. E às vezes Jesus nos manda entrar no barco. Jesus nos dá uma ordenança, fala, ó, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. E Jesus está conosco. Só que o Jesus está no barco conosco não livra a gente das intempéries do tempo, das adversidades da vida, das enfermidades, das doenças, da falta de emprego. Mas a diferença é o quê? Que a gente sabe o final. A gente sabe o final. A gente sabe que uma hora a porta vai abrir, porque a gente sabe quem nós confiamos. A gente sabe que a enfermidade, ela vai cessar, seja com a cura, ou seja indo morar com Ele, mas ela vai cessar. A gente sabe que o vento vai acalmar. Por quê? Porque uma vida não é feita só de tempestade. Então o vento vai passar. Só que na hora que vem essas situações na nossa vida, quem que nós vamos chamar? Se Jesus está no barco, Ele é o nosso socorro. Só que se Ele não estiver no barco, o que acontece com a gente? Se você entra no barco, se vem uma tempestade, irmãos, a gente está falando aqui de discípulos que não era pescador igual eu, que vai de vez em quando no pesqueiro lá. Na Ioca já falei isso, eu sou bom. Se tem um cara aqui que pode comprovar isso, é o Léo. Pescador. A gente está falando de quase metade dos discípulos que a profissão deles era uma pesca. E eles se deparam com uma tempestade que eles falam para Jesus, mestre, não importa que pereçamos. Então o negócio estava feio. Para eles falar isso, imagina, pastor, quantas tempestades eles já não passaram? E o desespero bateu, mas eles teve quem buscar ajuda. Por quê? Eles sabiam que quem poderia resolver o problema estava no barco. Mas e quem não tem Jesus no barco? Às vezes nós queremos deixar o nosso barco, sabe, com mais espaço, tirar as pessoas que estão dentro. Às vezes a gente queremos deixar, sabe, tirar Jesus do barco porque Ele está ocupando espaço. Às vezes a gente quer, sabe, acha que Jesus ocupa espaço na nossa vida. Às vezes a gente tenta colocar outras coisas no lugar de Jesus. Mas na hora que vem a tempestade, é aí que você vai falar, nossa, cadê Ele? Na hora que chega a tempestade na minha vida, a gente pergunta, cadê Jesus? Será que eu deixei Jesus na praia? Então, é por isso que a gente tem que levar Jesus conosco. Amém? Agora vamos começar então a ministrar, irmãos. A tempestade que tira o nosso sono, ela é apenas, sabe, o vento, o mar dessa passagem, é apenas canção para os ouvidos de Jesus. Às vezes aquilo que tanto nos preocupa, para Jesus não é nada. Por quê? Porque no meio de tudo isso Ele dorme. E, irmão, Jesus aqui não estava no Titanic. Jesus não estava na Arca de Noé, igual o Léo pregou aqui esse tempo atrás, sabe? Do tamanho de um estádio de futebol. Irmãos, era um barco, né? Creio eu, dei uma olhada mais ou menos nos barcos dos pescadores antes. Não era aquelas coisas, um iate, sabe? Dos pessoal aí hoje. Não, era um barco meio simples. E diz que Jesus, Ele estava na polpa do barco.
E eu já vi algumas ministrações, porque a popa ela fica mais ou menos na parte de trás do barco. Eu já vi algumas ministrações falando que você tinha que, até eu já falei isso, né? Que a gente tinha que trazer Jesus para frente, que Jesus tem que tomar o controle. Só que a popa do barco é o lugar de controle. Então, Jesus estava no lugar certo. Jesus estava no lugar certo. A tempestade veio, Jesus estava no barco e ele estava no lugar certo. E a tempestade ela está acontecendo. O vento está forte. Os discípulos estão morrendo de medo, irmão. O mar está, eles estão morrendo de medo. E Jesus está como? Dormindo. Dormindo em cima de uma almofada. Mas no começo, no primeiro versículo de número 35, Jesus diz assim, que vamos para o outro lado. Então eles estavam debaixo de uma palavra. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que Ele é a palavra. E se Jesus falou assim, vamos para o outro lado, eles iam chegar do outro lado. A tempestade não ia parar eles. Sabe, quando... Pensa agora num grupo de ação tática, Maurício que gosta disso. Quando eles vão treinar a equipe, eles levam lá para o campo e fazem o treinamento. Jesus é a mesma coisa. Ele ia passar para o outro lado, mas ele tinha que preparar a sua equipe. Jesus tinha que dar um treinamento, sabe o treinamento semana passada que a gente fez aqui? Jesus tinha que fazer isso com os discípulos. Jesus tinha que preparar eles. Jesus tinha que colocar a fé deles em prática. Porque com Jesus é a palavra e a prática. A palavra e a prática. Jesus descreve um sermão antes do texto que nós lemos. Em algumas partes ele fala de fé. E agora ele quer saber aonde que está a fé dos discípulos. Jesus está no barco. Mas tem situação que acontece na nossa vida que a gente sabe onde está Jesus. A gente não tem fé para acalmar o vento, mas a gente tem Ele no barco. E o destino que Deus mandou a gente ir, o destino que Ele mandou, que Ele determinou para a nossa vida, é mais importante do que qualquer tempestade. A tempestade ela vai o quê? Nos preparar. Ela vai servir, às vezes, sabe o que acontece com a tempestade? Às vezes ela serve de testemunho para você ajudar outras pessoas. Isso faz parte do treinamento. Jesus às vezes nos leva para lugares, para quê? Para que a nossa história sirva de lição para outras vidas. E através da sua vida, Ele alcance aquela pessoa. E às vezes a gente acha que tempestade, vento, deserto é para a nossa morte. E quase, vamos colocar aí, quase 100% das vezes isso não é para a nossa morte. Todas as situações difíceis que nós passamos têm um propósito. Deus não deixa que nada aconteça na nossa vida por acaso. Ou pode acontecer por uma desobediência nossa, ou por algo, sabe? Mas tudo isso é permissão dele. Tudo que acontece é permissão dele. Entrar no barco é permissão dele. Se levantar a tempestade é permissão dele. Poderia passar sem ter a tempestade? Poderia, não poderia? Mesmo o lago que eles estavam era situado numa parte mais baixa, onde era cercado de montanhas, onde tempestades eram comuns acontecer ali, por causa que a massa de ar quente no final da tarde, ela subia, encontrava com a massa de ar frio e formava o vento. Mas Ele é o dono do tempo, Ele é o dono do vento. A tempestade não podia ter chegado depois que eles estavam do outro lado, mas a enfermidade não podia ter chegado depois.
Mas a falta do emprego não podia ter esperado um pouquinho para me mandar embora? Tudo está no controle dele. Tudo. A gente temos que confiar. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Vamos continuar. O texto diz que se levantou a tempestade. Eles ficam com medo e vão acordar Jesus. Só que o mais interessante dessa passagem não é o vento, não é a tempestade. É quem acorda Jesus. Isso é o mais interessante. Porque Jesus estava num lugar que estava entrando água. Mas a água não acordou Jesus. O vento não acordou Jesus. Nós estamos falando de uma tempestade, onde pescadores estavam com medo de morrer. E o que acorda Jesus? A voz do discípulo. Às vezes, o que nós passamos, para nós é desespero, irmão. Só que sabe como Jesus está? Ele está lá, descansando. Ele está esperando nós acordar Ele. Ele está esperando que nós falamos para Ele. Ele está esperando que eu e você tomemos uma decisão, sabe? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Sabe quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto? Aonde vento e tempestade não chega, o nosso clamor, a nossa voz, a nossa oração chega. E às vezes nem precisa gritar. Às vezes não precisa nem falar nada. Às vezes precisa, sabe só o quê? Sabe? Só se prostrar. Sabe, tirar aquela armadura de Naamã que a gente veste de vez em quando e falar, ó, tá aqui o problema, tá aqui, eu preciso disso. Porque às vezes nós somos assim, né? A gente, mas a culpa é do vento, a culpa é da tempestade, a culpa é do mar. Mas nós estamos com tantas coisas que às vezes nós não conseguimos nem acordar o mestre. E diz que ele acorda. Jesus agora acorda com a voz dos discípulos, porque ele ouve aquele quem ele conhece. Ele está de prontidão, independente da hora. Sabe, na hora que bate o desespero, você chama ele, ele vem. Ele te ajuda. Mas para isso, ele tem que estar no barco. Jesus levanta, acalma a tempestade. Ele fala, vento, calma, mar, cala-te, e tempestade cessou. E aí ele pergunta para os discípulos, homem de pouca fé, por que duvidaste? Tal, já conhecemos. Mas as tempestades da nossa vida servem para isso mesmo, sabe? Porque às vezes a gente fala tanta coisa, a gente fala, pastor, estamos aqui, estamos isso, estamos aquilo, na hora que passa, é para ver se está mesmo. E aí os discípulos falam assim, nossa, eles se maravilham com aquilo, porque eles viam curas, mas ainda o poder sobre a natureza. Só que ele só esqueceu que quem criou, né? Quem criou o mar, quem criou, e foi tudo através do quê? Da palavra dele. Quem é este que te chama? Ele se pergunta, quem é esse? Quem é este que até o vento obedece?
Até o vento obedece, o mar obedece. E às vezes a gente escuta isso tantas vezes, mas a gente não obedece, né? O vento obedece, o mar obedece. Todo mundo obedece, mas a gente não obedece. E quem é este que o vento e o mar obedecem? E a frase que eu coloquei no final aqui é assim, ó: Ele é aquele que te chama pelo teu nome. Ele é este. Ele é aquele que mostra o destino onde você tem que chegar. Sabe? Passamos para o outro lado. É Ele. Ele é aquele que está dentro do seu barco. Este é aquele que acalma a tempestade da minha e da sua vida. E no meio da tempestade, Ele se revela para nós. Esse é Ele. Que às vezes nós não confiamos. Às vezes nós, sabe, não damos importância. Mas Ele está lá. Todo dia nos esperando. Todo dia no nosso barco. Todo dia esperando nós acordarmos Ele. E a viagem acaba do outro lado, irmão. Chegaram do outro lado. E quem não tinha Jesus no barco? Ninguém sabe o que aconteceu. E tudo isso que eu falei aqui, para que foi? Para nós entendermos o quão importante é Jesus estar no nosso barco. Se Ele estiver no nosso barco, o destino é certo. Se a gente tentar ir sozinho, não vai dar certo. Mas você pode falar assim para mim: mas na outra tempestade lá, que Jesus não estava no barco, teve a tempestade também. Mas quem mandou passar para o outro lado? Foi Jesus, não foi? Eles não pegaram o barco sozinho e foi para onde eles queriam. Jesus mandou. E quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Então, essa noite, que nós entendamos o quão importante é a gente confiar em quem está no nosso barco. Se coloque de pé, irmãos. Amém? Fecha os nossos olhos, eu vou fazer uma oração.